Bom, então daremos início aqui aos trabalhos sobre o tema investigação versus inquérito policial, a valorização profissional. Daremos início agora com a exposição da Paula Lima Vidal, que vai trabalhar justamente esse tema que foi específico do trabalho de pesquisa dela de mestrado. Pode continuar. Primeiramente, queria agradecer realmente o convite da COPOL, de estar tratando sobre esse tema tão delicado e tão importante para todos nós que atuamos na área de segurança pública e polêmico. E me antecipo dizendo que uma mesa redonda é justamente a troca de ideias. A gente não vai buscar aqui o consenso das opiniões. A gente vai debater ideias com pontos de vista diferentes e que esperamos que com isso realmente se valorize o trabalho do policial dos diversos cargos que nós hoje ocupamos nessas instituições e principalmente atendendo a população com serviço de segurança e de investigação de qualidade. Eu defendi minha dissertação de mestrado agora nesse meio de ano de 2012 e ela versou sobre esse tema. O inquérito me atraiu o tema porque é um procedimento administrativo, o inquérito ainda não é processo. E como procedimento administrativo você tem vários outros que seriam na parte tributária, na Receita Federal. Só que inquérito tem um linguajar típico que é muito semelhante ao processo, mas ele ainda é uma etapa administrativa. E nessa minha pesquisa eu tive a oportunidade de conversar e poder trazer para o meu trabalho um diálogo entre polícia, Ministério Público e juízes. Então, cada um falando o seu sentimento em relação à investigação e ao inquérito policial. Então, traduz, se você colocar no Google inquérito, ele vai traduzir inquérito como investigação, para o inglês. Se você colocar investigação, muitas vezes nos filmes, você vê traduzido no português como inquérito. Mas é inquérito e investigação? Inquérito não deveria ser um procedimentalizar dessa investigação? Não é ele só uma narrativa da investigação? Ele não é o documento que traz os atos praticados durante a investigação, que dão visibilidade ao Ministério Público para ver a lisura desses atos, ao juiz para estar acompanhando seus cautelares? O inquérito não é um procedimento? Isso não é tão evidente, tanto não é que ele é traduzido erroneamente como se isso fosse parte da investigação. O inquérito ele é um procedimento escrito no qual ele permite esse acompanhamento da legalidade do trabalho policial. O instrumento poderia ser outro. O doutor Michel Misse, professor também da UFRJ, ele coloca o quê? Que você tem na polícia brasileira, como estrutura de polícia, ela é a única polícia que apresenta, ao término das suas investigações, um relatório de polícia no qual juridicamente orientado, no qual já em sede policial saem dali os crimes, as condutas individualizadas, os crimes tipificados, um detalhamento técnico-jurídico, uma refinação que em outras polícias você não percebe, porque o inquérito pela doutrina, ele é um instrumento informativo, ele é uma peça administrativa, ele ainda não é processo. Numa investigação, nós que somos investigadores, a gente sabe o quê? Que num primeiro momento você não tem clareza quem é quem ali, quem matou, quem apenas ajudou. Tudo é confuso naquele primeiro momento. No processo, não. No processo, o Estado já tem um acusado formal e que vai pesar aquela acusação, onde vão ter as garantias processuais pertinentes, mas isso é uma outra etapa. Etapa essa em que o saber jurídico ele é eminente. Só se dialoga num tribunal o bacharel em direito. Só ele possui as formas adequadas para estar dialogando
naquele juízo, o juiz, o membro do Ministério Público e o advogado. Mas é polícia-processo? É isso que eu coloquei no meu trabalho. E é isso que nós, como policiais, temos que perceber para, inclusive, valorizar o trabalho que nós fazemos. Porque se nós não temos clara diferença entre investigação e inquérito, nós não saberemos valorizar os diversos conhecimentos que são eminentes ao saber policial. Na hora que você faz uma segurança, na hora que você faz aquela primeira coleta informal de testemunhos no local do crime, aquele tiro policial que o policial passa a ter por ele fazer eminentemente um trabalho de rua. O trabalho policial não é um trabalho de gabinete. A resposta policial ao delito, ela é uma resposta que o policial tem que ir a campo, ele tem que investigar, ele tem que conversar informalmente com aquelas pessoas no primeiro momento. E o que acarreta isso? Então, assim, a primeira questão é essa, que a gente sai da polícia já com esse relatório tipificado. E nas conversas que eu tive, eu conversei em âmbito federal e estadual. O que acarreta isso é que você tem um bacharel em direito dentro da polícia que toca essa investigação e é útil no sentido que ele garante as garantias, ele é um garantidor também, mas você sobrepõe dos trabalhos jurídicos, que é o do delegado de polícia e posteriormente do Ministério Público. E pós-Constituição Federal de 1988 é muito claro que o sistema processual brasileiro ele é acusatório. O destinatário da investigação é o Ministério Público. Então, esse primeiro tipificar na polícia de condutas e de criminalização, pode acontecer o quê? Que o Ministério Público concorde com o que o delegado de polícia visualizou, com a conduta tipificada. Pode ser que não. Daqueles muito indiciados, que para a polícia é uma meta indiciar, pode ser que o Ministério Público não veja elementos suficientes para uma denúncia e não sequer os denuncie. Pode qualificar o crime de outra maneira. Ou seja, e um relatório de um delegado de polícia muito bem feito, ele é praticamente uma denúncia. Então você tem duas figuras que sobrepõem conhecimento, mas em duas fases distintas, uma esfera administrativa e o outro uma esfera, aí sim, propriamente processual. E a segunda consequência disso é que você acarreta com isso uma desvalorização dos outros saberes policiais. Que o saber policial ele é eminentemente multidisciplinar. A psicologia é importante na polícia, a biologia, as engenharias, as economias. O Ministério Público se mostrou carente do trabalho da polícia, justamente o trabalho que é de campo, que são os laudos, um laudo bem feito, uma análise, uma pré-análise, um material humano qualificado para fazer uma busca, uma apreensão, para fazer uma escuta, para selecionar documentos, até para dar cumprimento às cautelares. Essas pessoas têm que ser qualificadas, têm que ser treinadas. Então, porque o próprio Ministério Público coloca que esse saber jurídico, ele detém esse conhecimento. Então, também com a Constituição de 88, você tem o quê? Que você entra agora na polícia, você já entra em duas carreiras distintas, as quais são incomunicáveis, que é a carreira do inspetor, agente de polícia, escrivão, e a dos delegados. E acaba que você perde uma carreira na polícia, porque um cargo está inacessível ao outro. Então, assim, em âmbito de Polícia Federal, você tem esse sobrepor do conhecimento jurídico, que é justamente nas chefias dos núcleos operacionais das delegacias. Você vê que a chefia, o núcleo operacional é efetivamente quem investiga, são as equipes dos policiais que vão investigar e dar cumprimento às investigações. Acontece muitas vezes o quê? Que você vê essas chefias dadas a delegados recém-ingressos na casa, ou até mais novos, mas por quê? Porque talvez o conhecimento hierárquico do cargo, ele se sobrepõe ao conhecimento daqueles anos todos de polícia.
Nos trabalhos que vocês têm de sociólogos também, se mostra o quê? Que a polícia é uma relação basicamente de confiança. Então, muitas vezes, o delegado, que foi agente de polícia, ele se percebe o quê? Que ele tem mais entrada nesses núcleos operacionais, ou dependendo do perfil do delegado. Se não for, ele precisa sempre de um outro policial ali para fazer esse link com o restante dos agentes. E para que esses agentes trabalhem e produzam para ele. Outro ponto que se colocou é que a investigação policial, tanto em âmbito civil como, mas mais especificamente vou falar no âmbito federal, é que fica uma investigação de gabinete, porque a polícia herdou, historicamente, a polícia não é assim por acaso, né? Nós todos somos parte de uma história. A polícia hoje, você tem a estrutura da polícia do jeito que ela é montada hoje, com um escrivão, com cartório, porque um dia o delegado foi juiz. O delegado foi um juiz de paz, então ele herdou para a polícia, ele realmente no primeiro momento ele instruía. Depois ele passou, ele inclusive julgava alguns tipos de delitos. Aos poucos essas funções lhe foram sendo retiradas e com a República isso passou o quê? Para a esfera do Poder Executivo. Mas essa figura, essa estrutura judiciária, ela restou ainda na polícia. Então você hoje tem em toda a polícia que você vai, você tem um cartório, um escrivão de polícia e uma autoridade policial. E hoje você tem muito que eles falam, a figura do escrivão de polícia na Polícia Federal, acaba que ela ficou uma figura mais próxima ao delegado de polícia do que efetivamente o núcleo dos agentes de polícia. E ele foi colocado pelo Ministério Público dessa maneira, esse termo não é meu, uma investigação de gabinete, que é oficiar para que os documentos cheguem a ele, oficiar para que as testemunhas venham em sede policial de prestar esclarecimento, enquanto diligências, sentir o local do crime, ver a ocorrência, ele não vai a campo. Essa investigação de gabinete, o Ministério Público coloca que ele poderia fazer. Igual como você tem outros órgãos, que a investigação não é privativa da polícia, você tem a CVM, o Banco Central, as próprias comissões parlamentares de inquérito, que podem coletar esse tipo de documento. Agora, o que eles não podem fazer? E aí está o nosso valor. Eles não têm a capilaridade que tem a polícia, eles não têm a rede de informações que nós detemos, eles não têm mão de obra qualificada para fazer um acompanhamento de alvos, para fazer uma pré-análise. Agora, essa coleta ele tem. Outra distorção que você tem em termos policiais é justamente a cobrança e a aferição de metas do próprio delegado de polícia. As agendas do Ministério Público e da polícia, elas parecem não serem, elas não são congruentes. As metas medidas numa instituição na outra não são as mesmas. Por exemplo, um delegado é muito interessante o número de indiciamentos. Esses indiciamentos não necessariamente vão gerar denúncias. Então, pode ser que, por exemplo, um ônibus que esteja trazendo moanga de Foz do Iguaçu seja pego, todos são indiciados nesse ônibus. Mas quais elementos para denúncia? Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas em termos de número de indiciamentos, aquilo é medido para o delegado. Assim como o delegado e o escrivão são cobrados no instrumento inquérito, não na investigação. O delegado acaba que ele fica preso aqui, a remeter o inquérito no prazo certo para a justiça. Esse prazo nada tem a ver com decorrer, com tramitar das investigações. É prazo cartorário. O inquérito tem que estar corretamente rubricado, corretamente apensado. Essas são as cobranças do delegado e do escrivão de polícia. Com isso, o próprio escrivão de polícia, que é um policial, ele tem o trabalho dele muitas vezes subutilizado por esse tipo de cobrança cartorária. E também você tem o quê? Você tem duas polícias, que é a polícia judiciária, a polícia que investiga, e a polícia administrativa. A polícia administrativa não faz inquérito. Então, por exemplo, em âmbito federal você tem a DELESP, armamentos e químicos, e aí você também tem claramente o quê? Que às vezes aquela pessoa, o policial,
não é tão valorizada. Essas chefias também são dadas a delegados de polícia. E essa incomunicabilidade dos cargos é um problema, porque hoje você tem o quê? Você não tem mais uma carreira na polícia. Você tem muitos delegados antigos que foram investigadores. É um saber diferenciado. Agora, hoje em dia, você tem o quê? Os salários dos delegados estão mais atraentes e tudo, e às vezes você atrai para o cargo bacharéis, mas que não querem fazer o trabalho eminentemente policial e acabam presos nessa investigação de gabinete. Então fica aqui, foi algum dos elementos que eu trouxe na minha pesquisa e é o tema que eu vejo propício assim, para a abertura dessa mesa para a gente estar discutindo.